Olá, tudo bem? Mais um dia que o Senhor prepara para nós, né? Que a paz de Deus esteja comigo e com vocês, em nome de Jesus. Vamos para mais uma mensagem, algo que Deus preparou para o meu coração. E eu falei com Deus e eu quero compartilhar com vocês algo que tem a sua importância e que faz muito tempo que eu não vejo ministrarem nas igrejas, falarem sobre esse assunto. Estamos chegando os dias, semana que vem já é a Páscoa, e é um assunto que vale muito a pena relembrar, vale muito a pena ministrar, falar, ler sobre isso, sobre esse assunto. E eu quero compartilhar isso com vocês. Tive a oportunidade de estudar, de ler, de aprender, para depois passar algo para vocês. Não vou estender muito tempo, mas vou colocar aquilo que Deus colocou em meu coração e que está na palavra de Deus. Amém? Mas antes de começar sobre a Bíblia, eu quero dizer para vocês que Páscoa, a verdadeira Páscoa não é coelhinho. Não tem nada a ver essa história de coelhinho, esse comércio que faz com que muitos pais às vezes não têm condições de comprar um chocolate, um ovo de Páscoa que está lá pendurado para a criança quando vai ao mercado, quando vai a algum lugar que tem, porque é muito caro. Quem faz tem ainda a sua possibilidade de dar de presente para uma criança, para alguém. Mas sempre ensine o seu filho a verdade. Que coelhinho não bota chocolate. Ovinho de chocolate, ovinho de Páscoa. Coelho é um animal que Deus colocou na terra. Um animal lindo, maravilhoso, fofinho. E só porque ele procria, nasce muitos filhotinhos, colocaram ele como sendo símbolo de uma festividade, de uma comemoração, de uma data comemorativa que tem no nosso país. Mas a real história vem muito antes disso. Então, você ensine seu filho a verdade. É como o Papai Noel. Não é ele que dá o presente para o seu filho. É você que trabalha o ano inteiro juntando dinheiro e aí você compra para dar para ele. Então preste atenção. Vamos parar com a mentira e com a falsidade e falar a verdade. Porque o comércio consome muito das pessoas. Mas a verdade sempre prevalece. Em nome de Jesus. Eu vou ler uma historinha aqui da origem dela. É resumido, porque eu quero focar na Bíblia. Eu não quero focar em histórias antigas. Mas para ter uma noção da origem desse nome Páscoa. Do coelhinho ligado a essa Páscoa. Tá bom? É uma família de coelhos de Páscoa em madeira. De um artesanato alemão. Isso vem da Alemanha. Não é brasileiro. É alemão. Dos imigrantes alemães que vieram para o Brasil e trouxeram também a tradição deles para cá, como muitos fizeram, trazendo suas tradições para o Brasil. Então eles trouxeram o coelhinho da Páscoa para o Brasil. Entre o final do século 17 e o início do século 18, foi quando eles começaram a vir para cá. Então, no Antigo Egito também já tinha uma história, uma prática sobre o coelho. Não era a Páscoa, era o coelho, que simbolizava o nascimento e a nova vida no Antigo Egito. Alguns povos da antiguidade consideravam o coelho como símbolo da lua. Portanto, é possível que ele tenha se tornado símbolo pascal devido ao fato de a lua determinar a data da Páscoa. Então, teve ligação, sim.
Por isso que os alemães trouxeram para cá, porque eles são povos muito mais antigos que o Brasil, que os brasileiros. Por quê? Porque os coelhos têm uma capacidade de reprodução enorme. É ligado à fertilidade. Então colocaram o coelhinho como sendo o símbolo da Páscoa. Somente isso, ok? Nada contra a você preparar chocolates para vender, para comercializar. Os filhos, as crianças ganham das escolas, ganham de parentes. Minha filha ganha da escola, ganha dos parentes, da família. Mas ela já é ensinada a verdade. Porque ela não pode crescer acreditando que o coelhinho bota chocolate. Então ela vai saber que o coelhinho é um animal bonitinho, fofinho, lindo. Mas que quem dá o chocolate é o papai e a mamãe, que compra ou que prepara em casa. Tá bom? Então, no mundo cristão, essa é a verdade que nós passamos para nossos filhos. Ok? Agora vamos para a palavra de Deus. A Bíblia tem uma história muito linda. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, fala sobre a primeira Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa, que nós fomos ensinados dentro do mundo cristão. E que todo sacerdote tem que pregar essa palavra. Porque através dessa primeira Páscoa, haveria um que seria sacrificado para perdão de nossos pecados, o último cordeiro. Então nós vamos chegar até lá, porque há ligação sim, entre a primeira Páscoa e Jesus Cristo. Vamos lá? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação. Deus mandou Moisés falar a toda a congregação, porque eles eram escravos do Egito e Deus queria tirá-los de lá para levar a terra prometida, chamada Canaã. Até chegar esse momento final, Deus já vinha mandando pragas para o Egito, porque o rei Faraó impedia do povo sair do Egito para ir à nova terra e adorar o Senhor. Então precisou chegar a este ponto para que Faraó deixasse o povo hebreu sair. Páscoa significa passagem. Precisou de um sacrifício, precisou de mortes acontecerem para que Faraó deixasse o povo hebreu sair e ir adorar o Senhor na terra que ele prometeu. Aos 10 deste mês, Deus mandou falar: tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E o que eles iam fazer com esse cordeiro? O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, ou seja, perfeito estado, saudável. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Ele separou um cordeiro de 1 ano, em estado saudável, macho. Ele ia sacrificar esse cordeiro, cada um na sua casa. O chefe do seu lar ia sacrificar esse cordeiro. Ele ia tirar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais das portas, em cima e nas laterais. Com a carne desse cordeiro, eles iam preparar à noite, assada no fogo. Não era nem cozido e nem cru, era assado. Na quantidade certa, para que cada família comesse toda a carne e não sobrasse nem um pedaço de carne. Tinha que assá-lo e comê-lo. Era a ceia que eles iam preparar. Foi ordem de Deus para eles fazerem isso. Tirava o sangue, aspergia nos umbrais das portas,
nas laterais e em cima, e dentro de casa eles iam assar esse cordeiro para comer à noite. Porque naquela noite, Deus ia enviar o Espírito dele, o anjo do Senhor, que ia passear por todo aquele Egito. Vamos ler mais. Com os pães asmos e ervas amargosas comerão. Pães asmos, pães sem fermento. Porque todo fermento leveda a massa. Não é para ter fermento, é para ser máculo, perfeito e santo. Até no preparo do alimento, tinha que ser sem fermento. Não comereis nada cru, nem cozido, senão assado. E os homens, olha a postura do varão, o chefe da casa. Ele tinha que estar com os lombos cingidos, sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Assim ele tinha que comer, junto com a sua família. Por quê? É o símbolo de um pastor que cuida das suas ovelhas. Com postura sacerdotal, com cajado na mão. Não era de qualquer jeito. Se Deus mandou fazer isso, tem que obedecer. Se Deus mandou você fazer tal coisa, faça. Se Deus mandou você ir para tal lugar, vá. Não fica rejeitando, não fica negando, não. Tem que obedecer. O povo só saiu daquela terra porque todos fizeram o que Deus mandou. Se eles não tivessem feito isso, eles não sairiam. Tinham ficado lá como escravos. E eu me orgulho muito disso, porque naquela época o povo ainda, com toda a rebeldia, ainda ouvia Deus. E fazia o que ele mandava. Na comparação com hoje, nos tempos de hoje, muitos que se dizem cristãos desobedecem a Deus. Ah, porque Jesus veio, rasgou-se o véu do templo, mudou muita coisa. Deus não manda o fogo do céu para queimar o altar. Deus não abre a terra e engolir as pessoas. Não tem mais dilúvio. Deus agora está light. Será que está light mesmo? Deus disse que ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Mesmo com a vinda de Jesus. E o povo obedeceu. Vamos ler mais? Porque Deus está falando aqui comigo e com você, viu? É obediência. É sacrifício, é obediência. É ouvir Deus falar e fazer. E obedecer. No nome de Jesus. E aquele sangue, que é o versículo 13 do capítulo 2 de Êxodo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu sangue. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Foi isso que Deus mandou fazer. Não era só assar a carne do cordeiro, comer com sua família. Era a marca do sangue que foi colocado nas portas. Quando Deus enviou o Espírito dele, o anjo, para entrar de casa em casa, quando ele via a marca na porta, ele não entrava. Mas na porta que não tinha marca do sangue do cordeiro que foi morto e colocado nos umbrais das portas, ele entrou. E todo primogênito foi tirado daquele lugar. Deus arrancou a vida de cada um dos primogênitos. Foi através desse sacrifício, que não era para ter sido isso, mas pela ira de Faraó, que não deixava o povo hebreu sair de lá, Deus ordenou que fizessem isso. E para lembrar aos filhos hebreus que essa noite, que aquela noite foi a noite mais marcante da história deles no Egito.
para que eles pudessem sair com vida, sem que nenhum soldado os ferissem, sem que nenhum soldado os matassem, e levando toda a sua família e todos os seus pertences, animais, todos os seus bens, porque nada ficou no Egito, tudo que era deles, eles levaram. Por isso que quando obedece a Deus, Deus faz um milagre acontecer na minha e na tua vida. Quem tem ouvidos para ouvir o Espírito, que ouça, mas ouça de verdade, porque a mão de Deus é para aqueles que têm ouvido para ouvir e fazer o que Deus manda. Não ouvir tolos, pessoas que se dizem certas, que se dizem donas da razão e não são. Pessoas que leem a Bíblia, que têm toda a teologia do mundo, mas que não vivem a verdade de Deus. São essas pessoas que nós devemos manter a distância. Ou seja, não confiar, mas confiar em todo Deus, nele que é perfeito e que cuida de nós, que dormimos e acordamos porque ele não deixou o inimigo entrar na nossa casa e nos machucar, porque andamos nas ruas e nenhuma bala entra na nossa vida, no nosso corpo, porque Deus não deixa. Ninguém assalta, porque Deus não deixa. Então a glória, a honra é para Ele. Aleluia. A salvação é Ele que dá. A morada eterna é Ele que dá. Agora eu vou deixar de fazer o que Deus manda para obedecer ao homem, que é falho, que é sujeito a erros. Por mais que ele se esforce, como eu e você, em confiando e orando, mas tem erros. Nós nos inspiramos até em pessoas que cresceram, que desenvolveram grandes coisas dentro do Evangelho, dentro da palavra. Mas não dá para fazer tudo o que a pessoa manda. Precisa ter discernimento. É hora de você buscar de Deus discernimento, sabedoria. E não esperar só o profeta falar com você, mas Deus falar com você. Se Deus falou com Moisés, porque ele foi um homem que abriu os ouvidos para Deus falar. Lembra de Jonas? Ele não quis ir para Nínive. Deus poderia ter mandado outra pessoa para lá. Só que Deus criou uma situação que ele teve que ser engolido pelo peixe para ir a Nínive, sem a vontade dele. Mas foi lá dentro do peixe que ele foi clamar a Deus. Pedir perdão a Deus, clamar a Deus, adorar a Deus. E Deus, pela sua misericórdia, o colocou em Nínive. E nenhum mal foi feito contra ele. Ninguém fez mal a ele. O mesmo sou eu e você, que tem ouvidos para ouvir Deus falar. Que fala, que ouve, os olhos limpos, sem escamas, para ver os milagres de Deus, os sinais de Deus. E esse foi um grande sinal. A instituição da primeira Páscoa foi um grande sinal para os judeus. E todo ano eles celebravam a Páscoa para lembrar da passagem que eles tiveram do Egito para o deserto e deserto para a Nova Canaã. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor Deus guarde a mim e a você. Que não venha ter que morrer filho, para que possamos entender a grandeza de Deus. Mas que possamos, espiritualmente, ter as nossas portas marcadas com o sangue do Cordeiro. Cordeiro esse
que se fez carne para salvar a mim e a você, e foi sacrificado como um cordeiro, e foi morto, mas ele venceu a morte, aleluia. Ele ressuscitou, porque ele tem o poder. Ele é o poder. Ele foi o último cordeiro sacrificado por mim e por você, por perdão de nossos pecados, aleluia. E nós devemos a ele a honra, a glória e a exaltação, a adoração. Eu vou mostrar para vocês algumas passagens bíblicas que Deus tem comprovado para mim e para você que não é mais sacrifício de cordeiro, mas foi Jesus, o cordeiro vivo, aleluia, que salvou a mim e a você, que nos perdoou. A felicidade estampada em nossas faces é pelo Espírito Santo que entra nas nossas vidas. É que nós podemos sorrir. Por isso nenhuma inveja vai tocar na tua vida em nome de Jesus. Nenhuma palavra contrária vai tocar na tua vida. Porque você tem o sangue do Cordeiro. Esse sangue de Jesus Cristo. Esse sangue do Salvador. Esse sangue do Redentor. Esse sangue daquele grande que venceu e tomou a chave da morte e do inferno. E venceu a morte. Nós somos dele. Nós fizemos a escolha certa. Somos amigos dele. Somos co-herdeiros dele. Feliz é o homem que teme o Senhor. Feliz é o homem que serve ao Senhor. Feliz é o homem que acorda, dá bom dia para Deus, agradece pela noite passada e pelo dia que se inicia, que pede perdão de seus pecados, que tem a sinceridade da alma e do coração para expor. Ah, mas Deus conhece meu coração. É claro que conhece. Só que Ele quer ver você abrir tua boca. Porque é isso que Deus fala. Se confessares com tua boca, aleluia. Há poder na palavra. Você não tem a ideia da dimensão que as tuas palavras fazem quando você fala com Deus. Converse com Deus. Nessa atmosfera espiritual que nossos olhos carnais não vê, mas o Espírito sente. Porque o nosso espírito de vida é o espírito que saiu de Deus e entrou lá na sementinha no útero da mamãe. Que é esse espírito de vida que nos faz viver. Nós somos totalmente ligados a Deus. Cada célula deste corpo que nasce e se reproduz é permissão de Deus. Foi Ele que nos desenhou e nos formatou. Foi Ele que fez a mim e a você o DNA perfeito da imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Então agradeça a Deus, converse com Deus. Você trabalha, você não dá para falar, mas pensa. No pensamento você conversa. Está almoçando, conversa. Ah, mas é muito pouco, não importa, o tempo não importa, o que importa é a qualidade das tuas palavras para com Deus. Eu vou tomar um pouquinho de água. Deus quer saber de qualidade. A paz, irmã Fabiana Barros Batista, médico. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele quer ouvir você falar. Moisés conversava com Deus. Paulo conversava com Deus. Grandes homens e mulheres conversavam com Deus. E você não vai conversar por quê?
Qual é o motivo que você não quer falar com Deus? Está ocultando alguma coisa? Lembra que você oculta para o homem, mas para Deus você não oculta nada. Aleluia! Não existe segredo para Deus. Se você paga preço, porque alguma coisa você se permitiu pagar. O salário do pecado é a morte. Então não peca mais. Temos defeitos? Temos. Mas existem defeitos que Deus proíbe. E Ele ensina o cristão. Não erre mais, não peque mais. Para, chega. Quando entrar na tua mente uma vontade de falar ou fazer alguma coisa, chama Jesus. Você não consegue falar? Qualquer outra coisa fica Jesus, 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 Jesus. A vontade de errar e pecar passa na hora. Porque a presença de Deus entra na tua vida e aonde você está. E você não vai errar. Sabe o que está faltando nos cristãos hoje? A fé. O dom da fé. O exercício da fé. Por isso que erram. Mas eu não vou julgar. Eu não sou juíza. O juiz está lá com a causa determinada. Porque eu também tenho uma balança que tem 2 pesos. E eu não vou te julgar. Porque se eu te julgar, eu vou ser julgada também. É medido na mesma moeda, no mesmo peso. Eu prefiro que Deus me eduque, cuide de mim, da minha personalidade, dos meus pensamentos, das minhas emoções, do que eu esperar de alguém fazer alguma coisa por mim. Do que eu errar, do que eu tentar achar que estou fazendo certo e não estou. Então eu preciso ter sempre intimidade com Deus. Falar com Deus. Ouvidos atentos a ouvir o que Deus quer falar. Ah, mas como que Deus fala? Ele fala com a voz? Você ouve a voz? Não. É algo que entra no coração e sai pela boca. É se permitir. É dar lugar. É deixar Deus entrar. Você só vai saber quando você deixar Deus entrar. Aí você vai ter experiências de você e Deus. Você não precisa pedir experiência das pessoas, o que elas fazem. Cada um tem a sua vivência com Deus. Mas vá ter a sua com Deus. Como Moisés teve, como Arão teve. Como Miriam teve, que tocou, que cantou. Depois que atravessou o rio. E tantas outras vezes que ela fez também. Uma adoradora de Deus. E mesmo errando, o Senhor a perdoou. E nós errando e pedindo perdão a Deus, Deus nos perdoa. Aleluia! E não lembra. Ele não volta atrás. O homem lembra. Ele acusa, ele aponta o dedo. Parece que ele deixa o inimigo entrar nele para acusar, para apontar. Mas Deus não. Por isso que a nossa total confiança tem que estar depositada em Deus. Porque Ele sim é perfeito. Ele é nosso Pai. Ele é nosso professor, nosso educador, nosso curador, nosso zelador, nosso misericordioso. Devemos a Ele nossa vida. Então sorria em nome de Jesus. O último cordeiro da Páscoa. Isaías já tinha falado. 53, com versículos 5 e 7, diz assim: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. É verdade. Mesmo na igreja. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Cada um que seguiu o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, aleluia, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. E como uma ovelha diante de Deus, tosqueadores, fica calada. Ele não abriu a sua boca. Qual humano hoje que apanha, que é humilhado, que é criticado, que é fechada a porta, que é mandado embora de casa, enfim, tantas situações, ele não vai falar? Claro que ele fala. É claro que ele reclama. É claro que ele vai ficar indignado, irado, sentido, triste, né? São sentimentos de um ser humano. É que Jesus não era um ser humano comum. Jesus era Deus, que se permitiu vir à terra para o cumprimento da promessa. E ele não abriu a sua boca. Deus usou Isaías para profetizar no que ainda ia vir, muito tempo depois. Aí nós vamos para o livro de Mateus, quando Jesus já tinha vindo. No capítulo 27, 50 e 53 dos versículos. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. De alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, aleluia, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Lá em 1 João 2, versículo 25, encerro assim: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor Deus seja louvado e adorado para todos sempre. Que Deus te dê vitória essa semana, uma semana de bênção, uma semana de cura, uma semana de livramento, uma semana de saúde, uma semana de saúde mental, equilíbrio da mente, equilíbrio do coração, das emoções, das atitudes, das palavras proferidas, de tudo que você necessita. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre a tua vida. E eu quero orar por tua vida agora, para que o Senhor venha abençoar você em nome de Jesus, para que o Senhor venha derramar das ricas bênçãos na tua vida, porque você é merecedor, é merecedora de grandes vitórias em nome de Jesus. Se você puder fechar teus olhos, se não puder, fique em paz, porque essa oração no mundo espiritual, Deus vai tocar em você, em nome de Jesus. Pela tua fé, seja tocado, seja tocada em nome de Jesus, amém? Eu vou orar daqui e o Senhor Deus fará grandes milagres para nós, amém? Em nome de Jesus, venho a Ti, Pai, para que o Senhor possa entrar na mente de cada um, porque o Senhor conhece a vida de todos. E aqueles que te clamam em espírito e em verdade, que o Senhor possa livrá-los agora de todo o mal, em nome de Jesus, nas suas casas, nas suas famílias, com sua parentela, na sua vida, de ordem emocional, espiritual, financeiro, em todas as ordens que eles necessitam, que o Senhor livre de todo o mal em nome de Jesus, e que tuas mãos estendas sobre ele agora, toda sorte de bênçãos que venha de
ti, Senhor, esteja sobre eles agora, da cabeça aos pés, dando força, coragem, atitude, sabedoria e muita fé. Eles precisam de fé, Senhor. Eles precisam de muita fé, muita confiança em ti, muita, Senhor, porque os teus sinais estão prontos para eles verem, e eles vão ver os teus sinais, e eles vão contemplar os teus sinais, e eles vão testemunhar das vitórias, eles vão testemunhar das conquistas que o Senhor estará dando para eles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado, seja curado, seja liberto, seja engrandecido pelo poder de Deus. A mão de Deus está te tocando agora, a mão de Deus está te dando livramento, a mão de Deus está te dando cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado para todos sempre. Um beijo no coração de todos. E a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Vou ficar por aqui. E assim que Deus preparar uma nova mensagem, em nome de Jesus, estaremos de volta. Amém? Para a glória de Deus. Até mais. Tchau, tchau.